Olá, bom dia. Tendo que recomeçar o vídeo, tudo bem? Entrou uma ligação aí, tá certo? Mas assim, admito, a segunda-feira é um dia assim, sabe? É um dia sensível para todo mundo, é um dia que cobra aí, sabe, responsabilidades. É um momento que chama, sabe, a, a existência, a responsabilidade, tá certo? A consciência a dar conta do dia a dia do corpo e da alma, tá certo? E eu falava que hoje, dia 2, já são 8 horas e 49, dia 2 de junho, guarda a efeméride de nascimento do avô de dois filhos que eu tenho bem ali, sabe? E com quem eu estive ontem, ali, sabe? Jogando aí um papo aí, sabe? Jogando uma conversa. E ao mesmo tempo mantendo afeto, bicho, que a gente não pode viver distante dos afetos e das emoções e do carinho, talvez, sabe, e da necessidade de alimentar lembranças, sabe, memória, essas coisas todas. E terminei fazendo um vídeo no ônibus por falta de oportunidade, sabe, de ter que fazer depois. E resolvi fazer um vídeo aí curto, sabe, só para não perder aí o cestro, como diz o outro, certo? E manter aí manter essa atividade aí, sabe, em dia de manter essa atividade em dia, como eu disse, certo, e não deixar assim, sabe, esfriar a coisa, sabe, os acontecimentos. E eu de manhã pela manhã assisti a uns vídeos aí, sabe, que tratavam da vida de Hannah Arendt, uma judia, uma mulher judia europeia, certo? Alemã, e que não gosta de ser chamada de filósofa, mas não tem outro nome. Ela se mete no campo no campo da política, o conteúdo ali, não sei como é que a gente chama isso aí na academia, a área de interesse é a política, tá certo? Mas ela não gosta de ser chamada filósofa, então eu diria então que ela é meio filósofa, certo? Uma filósofa que se dedica aos assuntos políticos, faz, portanto, filosofia política, pronto. Mas assim, eu a conhecia aí, sabe, na vida, no mundo acadêmico, sabe, eu acho que foi depois de 93, quando eu comecei a fazer um trabalho na Universidade Federal do Pará, e ali, sabe, o nome dela circulou no meio, tá certo? E no primeiro momento eu teria alguma assim atenção a dar para ela, mas depois eu me guiei por umas questões aí particulares da vida dela, sabe, a relação que ela alimentou com um nazista, tá certo? O Heidegger, como é o primeiro nome o Martin Heidegger, certo? E ali, sabe, ela misturou alhos com bugalhos, tá certo? E a vida da gente é uma eterna mistura de alhos com bugalhos, tá certo? E não tem para onde correr. E eu só sei dizer que eu me distanciei um pouco dela e eu tive uma filha, certo? Que em princípio quis colocar o nome de Hannah, certo? Mas eu terminei optando só por Ana, que é o nome da avó dela, da avó materna, certo? E da avó materna e paterna, tá certo? Não, da avó materna, certo? E e a minha bisavó, a minha avó e bisavó dela, certo? Que é a Ana também. Ana, que é um nome hebreu, certo? E, mas na verdade o nome foi dado para homenagear essas duas Anas aí, sabe? E num certo momento a grafia quis optar por Hannah, tá certo? Com H no final, Haná, entendeu? Mas eu terminei colocando Ana e eu acho que eu fiz bem porque depois descobri que o nome da Hannah Arendt, na verdade, é Johanna, certo? E enfim, tem essas coisas aí e ficou o apelido aí Hannah, tá certo? E assim, e para não ter dado um apelido para minha filha, eu acho que eu fiz o correto, sabe? Dando o nome da avó e da bisavó. Mas assim, esse assunto à parte, assim, os afetos ficam e os afetos têm que ser mantidos. Mas eu vinha falando, quando eu falo, sabe, aí, sabe, da família e aquela coisa toda. E sim, eu falava da Hannah Arendt, certo, que aparece então aí cruzando o meu mundo cultural. E aí, sabe, e ela desenvolve, ela é uma filósofa e tem um pensamento, sabe,
E assim, sabe, o que ficou, sabe, é que ela não é marxista, tá certo? Ela se definiu como não marxista, ela conheceu o Walter Benjamin, certo? Mas ela se definiu como não é marxista e desenvolve um outro pensamento, sabe? Não sei se foi por causa das aproximações que ela teve com o nazismo através do Martin Heidegger, certo? E ali na época, ali, sabe, o nazismo enfrentava o comunismo, certo? E o comunismo fazia frente para ela, sabe? E ela vinha ali de fronteiras, o povo dela esteve ali pela Rússia. Mas veja que muitos judeus que fizeram frente ao nazismo, certo? Ali eram judeus, certo? E assim, sabe? E ali se tornaram marxistas, certo? O próprio Marx era judeu, tá certo? Descendente de uma holandesa, certo? A mãe dele era holandesa, tá certo? Ele nasceu na Alemanha. Mas era aí, sabe, da etnia judia, tá certo? E assim, então a Hannah, ela deliberadamente optou, sabe, por fazer aí, falar de totalitarismo e jogando de um lado o nazismo e do outro ali o comunismo, tá certo? E por aí me parece que a análise dela, assim, sabe, é uma ideologia, tá certo? E como uma ideologia ela reflete uma posição, uma visão de mundo, um Weltanschauung, certo? E ela tem direito de ter direcionado, sabe, o seu pensamento e a sua obra, sabe, por essas guias aí, sabe, ideológicas, tá certo? Não tem nada a contestar quanto a isso. Mas de qualquer maneira é uma mulher relevante, é uma pessoa relevante e fica aí o registro, tá certo, da Hannah Arendt, tá certo? Não li nenhum livro dela, assim, sabe? O que eu tenho aí são aí informações, vídeos que eu faço, aquela coisa toda. Preciso de coragem, tá certo? E disposição para fazer leituras, tá? Fazer leituras. Mas ontem ali, sabe, anteontem eu vinha falando sabe, de assuntos e os assuntos puxaram ali, sabe, histórias, crônicas ali, sabe, memórias do meu tempo, sabe, de um garoto que veio ali das barrancas do Xingu. Eu não vou falar barrancas que lá no, no Xingu tem barrancas, eu não sei se tem barrancas, certo? Tem portos, tem ali, sabe. O Xingu é um rio de várzea, certo? É um rio de vale, tá certo? Está no Vale do Xingu, quer dizer, as cidades estão no Vale do Xingu, tá certo? Na beirada, tá certo? Eu não sei se tem muitas ali, muitas montanhas ali para aquelas bandas ali do Xingu, perto de Altamira. Tem um nome de um morro que, rapaz, que não vou lembrar agora. Morro dos Araras, tá certo? Tem, eu acho que é o Morro dos Araras ali, sabe? E tem assim, tem umas partes aí, sabe, aí altas, né? Mas assim, barranca mesmo, pode até ter barranca, tudo bem, deixa pra lá então, tá certo? Mas assim, e quando eu falo ali do Xingu, no máximo até onde eu fui foi ali na Cachoeira do Espelho, tá certo? E mais adiante, com um primo que eu tive, sabe, fui jogar umas linhas lá na corredeira do Porcão, certo? Do Porcão para baixo, sabe? E para baixo mesmo ali de Altamira, o máximo que eu conheço ali é a Ilha da Fazenda, não me arrisquei a ir mais longe, ali, sabe, o Galo, qualquer coisa assim, entendeu? São áreas de garimpo, tá certo? Mas não mais que isso. Eu nunca estive ali no Belo Monte, ali, sabe, na Grande Volta, entendeu? Eu nunca estive por lá. Vou conhecer por fora, pela estrada, pela Transamazônica, ali o Belo Monte, onde tem uma travessia com balsa, onde estão fazendo ponte, sabe, para superar aquela travessia através de transporte fluvial, através de balsas, tá certo? E estão fazendo uma ponte ali sobre o Xingu, onde justamente tem uma comunidade chamada Belo Monte, tá certo? Dentro do município de Anapu. Conheço a região ali pelas costas, portanto, tá certo? E falando, então, eu lembro que a minha memória ela percorre muito uma cidade que tem hoje ali, sabe, onde é Porto, chamada Vitória do Xingu, tá certo? Onde na época distrito, na localidade Cachoeira, nasceu mestre, meu pai, tá certo? Mestre que navegava, sabe, que fazia canoagem ali, sabe, para cima e para baixo, brincando, pescando, sabe, no Igarapé, Tucuruí, tá certo?
E assim, a memória então vai por ali e falando dessas questões aí, sabe? Eu falei de um episódio que eu tirei de um livro. Aí nesse caso aí eu vou ter que pedir desculpas aqui para Guma. Vou avançar quando são 8h59. Eu vou avançar, tá certo? Bom dia, Guma. Deixa eu ir bem ali, volto já. Fala, macacão. Vou bem ali, volto já, tá certo? Se não voltar, vocês me desculpem aí. Mas eu tô aqui aberto com um livro, com a capa de um livro vendido pela Amazon, certo? A Batalha do Riozinho do Anfrísio, tá certo? Riozinho do Anfrísio é uma região no Xingu, tá certo? É um seringal, é uma área para onde foram levados ali no começo da década nas primeiras décadas do século XX, eu acho, ou uma década atrás ali, sabe? Quando chegaram os nordestinos em Belém, sabe? E foram chegando. Esses caras, eles vieram, rapaz, esses imigrantes, eles subiram ali, rapaz, acho que eles passaram por Belém, rapaz, sabe? Porque não tinha jeito, eu tinha que subir ali o Amazonas, tá certo? E num certo momento pegar o braço do Xingu, tá certo? E vir subindo até chegar ali, sabe? Onde está hoje a Vitória do Xingu, tá certo? E ali na época eu acho já tinha pela mata dentro, sabe? Caminho, certo? E eu acho que eles vararam na direção de Altamira, sabe? E chegaram ali a constituir ali, sabe? O que hoje é a cidade de Altamira, a população antes desses imigrantes que vieram para fazer ali, sabe, economia de extrativismo, tá certo, na região, veio um frade jesuíta, o Roque Derfunde, tá certo, e fundou onde hoje está ali localizado ali, sabe, naquela região ali entre o Igarapé dos Panela e o Igarapé do Ambé, tá certo? Um frade fundou uma povoação, tá certo? E um aldeamento ali, sabe? Onde os índios vinham, os índios da região vinham, chegavam ali, sabe? Ele dava atenção e tentava ali fazer a cabeça, sabe, a cabeça ideológica, sabe, dos indígenas, sabe, tirar, arrancar da cabeça deles as suas crenças e inculcar a crença ali da região da Mesopotâmia, certo? A crença bíblica, a crença evangélica, tá certo? Pô, esses caras foram foda. Tudo isso dentro de uma concepção de mundo, de uma Weltanschauung, sabe, que prevalecia na Europa, sabe? Enfim, tá certo aí meio que medievalesco, tá certo? Porque a igreja era a igreja da Contra-Reforma, tá certo? E tentava manter ali os padrões da Idade Média, tá certo? Os padrões estruturais da Igreja Católica, essa coisa toda aí. E o rock veio, chegou, sabe? Ficou por ali até que poucos anos depois ali, sabe, os jesuítas foram expulsos do Brasil, mas ficou o aldeamento para trás, tá certo? Depois outros frades vieram e ali, tá certo? Aí tem uma discussão que é posta hoje. Quem fundou Altamira foi o Gaioso, tá certo? Com o pessoal que ele trouxe, com o empreendimento que ele fundou ali no pé do forte, no pé do Morro do Ambé, tá certo? Ambé é um igarapé, certo, que vem aí de dentro do território de Altamira, certo, e deságua ali no Xingu. E adiante ali à esquerda tem um morro chamado Morro do Forte, tá certo? E o forte, Morro do Forte do Ambé, tá certo? É essa região ali onde o Gaioso montou um galpão ali para receber a carga, sabe, que vinha do Alto Xingu, carga de bolas de seringueira, tá certo? E castanha do Pará, sabe, que eram encaminhadas para o Porto de Vitórias e ali embarcadas para Belém e para a Europa e, sei lá, Estados Unidos, eu não sei. E eu só sei dizer, rapaz, que são 15 minutos, 13 minutos 13 minutos de vídeo já, tá certo? E eu não sei o que porra é essa aqui. Bom, mas indo adiante, tá certo? E então são 13 minutos de vídeo e eu falava então ali, sabe, é, do, ah, do produto que vinha, o produto de extrativismo que vinha ali do Alto Xingu, tá certo? Que ia na direção de Belém e ia na direção do Porto, tá certo? E Altamira, na época, aí, sabe, foi se desenvolvendo, tá certo? E adquiriu foros de vila, e depois de cidade, de município, essas coisas todas. E nessa hora tem a figura aí do Gaioso, tá certo? Muito bem, mas assim que eu quero dizer é que na época, sabe, e esse episódio que eu vou falar e eu já falei, sabe, está relatado nesse livro aqui do André Costa Nunes. Eu conheci o André Costa Nunes, sabe, ele é de uma família lá ali, teve um seringalista ali, um cara que recebeu ali do coronel
do senador, do coronel senador Zé Porfírio, sabe, autorização para, sabe, tirar umas terras ali, sabe, e ali fazer seringal e ali fazer castanhal, tá certo? E dali tirar a seringa, sabe, as bolas de seringa, sabe, as peles de seringa e tirar a castanha, sabe? Mas veja que aquilo ali eram concessões, concessões entre aspas, porque tudo aquilo ali eram terras devolutas, como a gente diz, tá certo? Quando houve a divisão das terras em Sesmarias, eu acho, sabe, entre Portugal e Espanha, tá certo? Aquelas terras ali tinham os documentos ali dos reis de Espanha e Portugal, tá certo? Mas valiam ali, valiam até uma certa época, tá certo? Mas tudo era ali terras do governo. Essas terras só foram regularizadas depois, assim, quando, sabe, o país se tornou independente, certo? Com Pedro I, tá certo? E depois se tornou república. E as leis foram sendo constituídas, mas leis federais, tá certo? Mas aquelas terras ali, todas ali, sabe, são chamadas de terras devolutas, por isso, são terras da União, tá certo? E o Zé Porfírio fazia, sabe, dava autorização ali, sabe, uma autorização ali, sabe, ali Chinfrim, tá certo, Requenguela, entendeu? E permitia que ali, sabe, empreendedores entrassem ali no vale, tá certo? E claro que ele aproveitava isso para tirar uma porcentagem dos ganhos da produção para ele, que ele não era besta, tá certo? E esse tal de Alberto Soares entrou lá e me parece que esse André Costa Nunes é parente do Alberto Soares, tá certo? O Alberto Soares foi casado com uma mulher, não sei se ela já nasceu em Altamira, tá certo? Dona Francisca, eu conheci essa senhora, tá certo? Mas a imagem que eu tenho dela é de uma senhora já assim idosa, tá certo? E aqui em Belém do Pará já, sabe? Quando ela largou lá, quando os seringás pifaram todos ali, blefaram, entendeu? E ela veio morar ali na área do CAN, ali onde tem ali a igreja de Nazaré, tá certo? Onde tem o Centro Arquitetônico Nazaré. E a família Soares tinha uma residência bem de frente ali, sabe? A igreja de Nazaré, tá certo? E eu me lembro disso, me lembro do mestre indo visitar, sabe, que ele morava aqui em Belém, mas tinha assim saudosismo, ia visitar esse pessoal. Esse Alberto Soares foi patrão, sabe, do mestre, sabe. O mestre trabalhou para ele, puxando castanha ali do pé do porto de Vitória, do porto do Ambé para a Vitória do Xingu, tá certo? Numa estrada precária e em caminhões, em veículos precários também, tá certo? E o mestre trabalhava, rapaz, era um motorista, né? Ele foi empregado, entre aspas, tá certo? Porque eu acho que ele não assinava a carteira do mestre e a carteira de trabalho, nem sei se o mestre tinha carteira de trabalho, mas ele tinha o maior orgulho, eu fico imaginando, sabe, em subir na boleia do caminhão, sabe, sentar no volante, sabe, ficar ali trocando marchas, passando marchas, subindo e descendo ladeiras ali, no trecho ali entre o Ambé, tá certo, a estrada ali no o Morro do Ambé, sabe, e Vitória do Xingu, na época só Vitória, certo, Porto de Vitória. E aquilo ali deveria ser uma glória para ele, um caboclo ali, sabe, de poucas letras, tá certo? Mas que sabia, que sabia, sabe, passar marchas, pisar em embreagem, freio e acelerador, tá certo? E guiar o caminhão, sabe, carregado de castanha e de borracha, tá certo? Porra, bicho, borracha de seringueira, tá certo? E esse André Costa Nunes aqui, eu estou com o livro aberto aqui na frente, ele escreveu um livro, sabe? A Batalha no Riozinho do Anfrísio, tá certo? É uma localidade, Riozinho do Anfrísio é uma localidade ali no Xingu, tá certo? Anfrísio é justamente é, eu falei do Alberto Soares, mas tinha o Anfrísio Nunes, eu acho que eu estou aqui trocando as bolas, tá certo? Tinha o Anfrísio Nunes e o Alberto Soares, tá certo? E eu não sei quem é o pai aqui, pelo que está colocado aqui pelo André. O André era, não sei se ele era neto da dona Francisquinha, tá certo? Então ele era da família Nunes, Anfrísio Nunes, tá certo? E eu estou misturando aqui, eu acho que a família Alberto Soares é outra família, tá certo? É outro episódio aí. Na verdade, o mestre, eu acho que o mestre trabalhou para os dois, tá certo? Mas no caso aqui ele teria trabalhado para o Anfrísio Nunes, que eu acho que é essa a questão, tá certo? E o André, não sei se é neto do Anfrísio, é coisa de verificar, escreveu um livro ali, sabe? Um romance, tá certo? Baseado em alguns fatos aí reais, tirados da memória dele, quando já são 18 minutos, 19 minutos de vídeo, tá certo? E, por sinal, eu li esse livro aqui, tem uma professora lá em Altamira que adquiriu esse livro, uma professora da UFPA, lá no campus de Altamira, e ela me prestou, me cedeu, e eu li assim muito rapidamente, sabe, umas coisas aí. E foi quando, sabe, ficou na minha cabeça um episódio ali de indígenas ali, sabe, que moravam na região ali
do entorno de Vitória, na época, certo? Hoje Vitória do Xingu, não sei qual era a etnia deles, e chegaram ali, sabe, adoentados e com gripe, tá certo? E foram reunidos num galpão